Eu vou fazer uma breve introdução de epidemiologia e exames de imagem e depois a gente entra a fundo, então, sobre as coisas que eu imagino, eu acredito que seja os pontos mais frágeis do estudo, são os pontos que estão mais em discussão atualmente, na verdade, e que eu busquei trazer para vocês. Tá, então eu trouxe esse primeiro slide sobre epidemiologia para ilustrar para vocês que o risco de uma pessoa desenvolver um adenocarcinoma de pâncreas não é muito grande em comparação com os demais cânceres. Ele não está entre os 10 cânceres mais comuns, nem em homens e nem em mulheres, mas mesmo assim é considerado a 8ª causa de morte por câncer no Brasil. Tá? Então isso ilustra para nós a agressividade desse tipo de tumor, né? Lembrando vocês, quando a gente fala em câncer de pâncreas, pipoca na cabeça adenocarcinoma de pâncreas, tá? Mas para trazer uma lembrança, que é uma coisa que às vezes a gente não para olhar, então eu resolvi chamar a atenção de vocês nisso. Que, lembrando, o pâncreas tem a função endócrina e a função exócrina. A função endócrina, na produção de insulina e glucagon, que é composta pelas ilhotas de Langerhans, quando desenvolve um tumor nessa região, são os chamados tumores neuroendócrinos de pâncreas, tá? E a outra parte do pâncreas, que tem a função exócrina, que são os ácinos e os ductos que levam o conteúdo produzido nos ácinos até o intestino, é aonde pode acontecer os adenocarcinomas, tá? Quando acontece no ácino adenocarcinoma, ele se chama adenocarcinoma acinar. Bastante raro, eu pessoalmente só conheci nos livros, né? Por quê? Porque a imensa maioria do adenocarcinoma de pâncreas se desenvolve nos ductos pancreáticos. 95% dos casos ocorrem nos ductos. Então, por esse motivo, essa aula vai ser especificamente, quando a gente falar em tumor, quando a gente falar em adenocarcinoma, tradução é adenocarcinoma ductal. Tá? A imensa maioria dos adenocarcinomas ductais de pâncreas, ele se desenvolve na cabeça do pâncreas. 70% dos casos ocorre na cabeça. Os demais 30%, então, se distribuem entre o corpo e a cauda. É justamente a localização do tumor que vai nos dizer o tipo de sintoma que o paciente vai apresentar na apresentação, né? Os tumores de cabeça, muitas vezes, se apresentam, então, com obstrução do ducto biliar e apresentam, então, icterícia, tá? Já os tumores de corpo e cauda, pela distância com relação ao sistema ductal biliar, não se apresentam comumente com icterícia, mas apenas com aqueles sintomas sistêmicos de tumor, como perda de peso, perda de apetite, o paciente fica com astenia. Então, o paciente está mostrando sinais e sintomas de que está acontecendo alguma coisa grave no corpo e, a princípio, não se sabe o que. Quando que ele começa a dar sintomas? Quando começam a ocorrer compressões locais, ele pode acontecer uma compressão digestiva, por exemplo, e se apresentar com obstrução ao trato digestivo, com vômito, por exemplo, tá? Eu trouxe esse slide para estimular vocês a raciocinarem sobre os sintomas, tá? Mas não é o meu objetivo aqui agora a gente explorar sintomatologia ou fator de risco para adenocarcinoma ductal, tá? De novo, isso vocês encontram em qualquer livro texto, no final aqui da aula eu posso até dar algumas sugestões de estudos para vocês, tá? Então, o objetivo aqui agora é mais entrar em tratamento, tá? Antes disso ainda, quando a gente fala em exames de imagem, num paciente que se apresenta, falando em tumor de cabeça de pâncreas, com icterícia, com perda de peso, com astenia, o primeiro exame de imagem que a gente vai solicitar nesse caso é a ecografia de abdômen total, tá? Além dos exames laboratoriais, tá? E na sequência, por quê? Porque a ecografia de abdômen é o melhor exame, por exemplo, para você ver cálculo na vesícula biliar. Tomografia não é um exame bom para você ver cálculo na vesícula biliar. Se tu pular e ir direto para a tomografia e daqui a pouco o paciente tem sintomas de icterícia porque teria um cálculo em vesícula que migrou para o colédoco, tu perdeu esse achado e acaba se atrapalhando no diagnóstico. Então, por isso a importância da gente seguir mais ou menos a ordem do raciocínio, né? Vindo uma ecografia de abdômen com dilatação biliar, talvez uma obstrução distal, aí sim a gente vai para primeiramente uma tomografia de abdômen, o exame para ver, nesses casos, a neoplasia de pâncreas.
seria aquilo que a gente chama de tomografia de abdômen com protocolo de pâncreas, ou tomografia pancreática, que em alguns lugares vocês podem ver escrito. O que quer dizer isso? É uma tomografia com cortes finos e com uma fase arterial um pouco mais tardia, tá? É mais ou menos uns 50 segundos depois da injeção do contraste. Esse seria o melhor momento para a gente identificar o tumor e para a gente identificar a relação do tumor com os vasos, tá? Alguns lugares você até pede no sistema tomografia para a visualização de neoplasia pancreática ou com o protocolo de pâncreas, tá? Caso tu tenha ficado em dúvida ou daqui a pouco na tomografia o tumor é iso-intenso, tu não consegue ver um efeito, aí sim vamos para a ressonância de abdômen ou com colangio-ressonância para identificar com relação com o ducto pancreático, esse tipo de coisa, tá? Para ver metástase, metástases hepáticas, a ressonância de abdômen é o melhor exame, tá? Então, normalmente, os 2 primeiros exames dessa lista a gente sempre realiza, tá? A ressonância de abdômen, se tu tem alguma dúvida com relação à metástase ou com relação ao próprio diagnóstico, tá? E os 3 últimos exames, o PET-CT, ecoendoscopia e até mesmo a CPRE, são situações específicas que você vai fazer. O PET-CT não é comumente indicado para esse tipo de tumor. A gente faz quando a gente suspeita, por exemplo, eu acredito que eu tenho um paciente que tenha uma lesão pancreática e talvez o PET-CT possa me ajudar a identificar isso. Então, para evitar uma cirurgia, é preciso fazer esse tipo de exame, tá? A ecoendoscopia vai ser utilizada nas lesões menores, principalmente ali na cabeça do pâncreas, quando a gente fica com dificuldade de identificar se é um tumor ou se é por exemplo, pancreatite focal, ela vai nos ajudar, nos dando, inclusive, ajuda na histologia, certo? O CPRE pode ajudar também nesse mesmo sentido, de fazer um escovado, ou se você acha que pode ter um tumor de papila, você vai identificar a presença do tumor ali na papila, tá? Chamo a atenção para vocês aqui em cima, uma imagem que se chama sinal do ducto. Isso cai às vezes nas provas de vocês, viu? Qual é o exame típico de neoplasia de cabeça de pâncreas? Por que é um sinal do duplo ducto? Porque aqui na pontinha tem alguma coisa obstruindo a passagem do fluxo biliar. Isso aqui é ducto, né? Ducto biliar, e esse aqui do lado fininho é o ducto pancreático. Os dois eram para se juntar aqui na pontinha. Mas se tem alguma coisa trancando, você vai ver 2 ductos e não a junção de um só, tá? Muito bem. Vamos supor, fiz o meu exame de imagem e esse paciente tem um tumor de pâncreas, tá? O que eu vou olhar para esse exame de imagem para eu poder definir o tratamento desse paciente? Basicamente, são 3 aspectos, são 3 aspectos. Através do exame de imagem, tu vai definir a ressecabilidade do tumor. Então, tu vai enquadrar ele em 3 tipos. Ou ele é ressecável, ou ele é borderline, ou ele é localmente avançado. Aqui eu não estou falando dos pacientes metastáticos, né? Metástase avançada, daí já não estamos falando em possibilidade cirúrgica, tá? Então, com o exame de imagem, você define a ressecabilidade. Em se tratando de um tumor ressecável, você vai avaliar a anatomia vascular para poder oferecer a melhor cirurgia para o paciente. E, além disso, por último, eu deixei como parênquima pancreático para a gente falar alguma coisa sobre o tipo de anastomose. Então, a aula agora que nós vamos olhar, nós vamos seguir essa sequência, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre diagnóstico e tratamento, depois um pouco sobre a anatomia vascular, que eu vejo que tem bastante gente da residência que não tem esse conhecimento, tá? E que é fundamental. E, por último, então, a gente fala um pouquinho sobre anastomose, tipos de anastomoses, né, de acordo com o ducto e as possibilidades. E lá no final da aula, ainda ousei colocar 6 questões que eu acho que são as mais comuns, assim, que pipocam na cabeça e que não são contempladas ao longo da aula, tá? Então, se ficar um pouquinho longo, pessoal, a aula e fechar às 8 horas, se o pessoal quiser assistir a aula, fiquem à vontade, mas eu vou tentar terminar no tempo certo, tá? Fique à vontade, gente. Vamos lá. Então, assim, quanto à ressecabilidade, essa imagem, eu acho que a primeira vez que eu vi ela, quem tirou essa foto foi o professor Dalperro, é um francês que trabalha em Marsella, tá?
É uma imagem de um cadáver que ele mesmo tirou essa foto. O primeiro impacto da fotografia não parece tão boa, mas quando você olha, tá vendo aqui, tem o pâncreas, esse cinza escuro aqui, tá? Aqui, você vê o cursor do meu computador? Mexendo bem, né? Sim. Então, aqui é a veia porta, tá? E aqui a artéria mesentérica superior. Então, o que a gente vai olhar no exame de imagem? Que aqui não é corte de tomografia, que é fresco, tá? É isso que nós vamos olhar, é o pâncreas que está aqui. Vocês veem que o pâncreas, ele vem e faz uma voltinha na veia porta, tá? Essa aqui é a voltinha típica ali do processo uncinado. Alguns pacientes têm a voltinha que vem até a metade, ou alguns passam, alguma voltinha chega até a artéria mesentérica, tá? Então, a gente vai indicar a localização do tumor nessa imagem, no corte tomográfico, e a relação entre o tumor e a veia, e a relação entre o tumor e a artéria, tá? Então, é a extensão do contato circunferencial nessa interface tumor-vaso, tá? E a outra coisa que você vai olhar é se há alguma deformidade, se a veia está redondinha, se a artéria está redondinha, ou se tem alguma deformidade nessa região, tá? Ao longo dos anos, porque o que acontece? A gente tem aqueles tumores que são tipicamente ressecáveis, e aqueles que tu olha para o exame e tu vê, não tem como ressecar, tá invadindo artéria, invadindo veia, é localmente avançado. Mas o problema é que entre os dois grupos tem um tumor que no início se chamava marginalmente ressecável ou ressecabilidade marginal, e que hoje em dia a gente está chamando de borderline. Eu deixei uma série de artigos aqui que são... As ideias foram surgindo de como classificar, tá? Alguns artigos falam em contato, se é abutment, quando você não passa de 180 graus, ou encasement, quando você passa de 180 graus, ou quando tem pressão, ou quando tem uma estenose. Tu vai encontrar na literatura a descrição de tudo isso, tá? Mas o que aconteceu? O ano passado, nós foi em 2018. Em 2018, tá? Se juntaram especialistas de diversas partes, foi um consenso que foi feito, pessoal lá do MD Anderson, da John Hopkins, pessoal de Marsella, os coreanos, os italianos, os alemães, tá? Se juntaram para, vamos fazer um consenso de falar a mesma língua. E esse é o consenso, e é daqui que eu sugiro que vocês leiam quando vocês forem estudar essa classificação, tá? Então, aqui tem a parte mais esmiuçada, com os detalhes de como é que é a classificação entre ressecável, borderline e ressecável, e o metastático, né? Mas eu coloquei para vocês um resuminho, tá? Não é só isso, mas é um resuminho para facilitar... Opa, espera que eu tirei da minha tela. Um resuminho para facilitar o entendimento, tá? Então, o que é o tumor que a gente chama de ressecável? Obviamente que não tem a metástases, né? Com relação à face arterial, não toca na artéria. E com relação à face venosa, ele pode ter um contato, ou ele não tem, ou ele pode ter um contato desde que seja unilateral, ou seja, menor do que 180 graus. Isso é considerado um tumor ressecável, tá? A partir do momento que o tumor tocar a artéria por menos do que 180 graus, ou seja, encosta nela, ele é considerado borderline, tá? E na veia é um contato maiorzinho, é de 180 graus, maior do que 180 graus, ou quando ele já causa uma impressão na veia, ou inclusive quando ele pode ocluir a veia, eles usam a palavra oclusão ser reconstruível, tá? O que quer dizer isso, oclusão da veia ser reconstruível? Porque aqui no Brasil a gente pode reconstruir só coisas pequenas, sei lá no Japão eles reconstroem um trecho comprido disso. Então se convencionou, tá, que oclusão ser reconstruível significa que a oclusão não da veia, né, não passa da borda inferior do duodeno, tá? Eles até classificam, a oclusão até a borda inferior, oclusão até o meio do duodeno e oclusão até o fim do duodeno. Se passa da borda inferior do duodeno, não tem mais como você reconstruir. Então, já pula para localmente avançado. Significa oclusão não reconstruível, não é, nesse momento,
passível de correção cirúrgica, de ressecção cirúrgica. Tá? Deu para entender isso? Então, assim, o borderline é o paciente, recapitulando, que tem um tumor que ou encosta na artéria, por 90 graus, ou na veia, em um contato maior do que 180 graus, ou causando alguma impressão ou oclusão. Tá? E o localmente avançado, então, é aquele tumor que envolve a artéria ou tronco celíaco, a aorta, tá? Ele é um tumor maior e que na veia ele causa uma oclusão venosa que é considerada não reconstruível, tá? Então, essas características a gente usa para dividir o paciente entre ressecável, borderline e localmente avançado do ponto de vista anatômico, tá? Nesse consenso, o que se sugeriu, tá? Usar, além da anatomia, eles chamam critério ABC, tá? O que quer dizer isso? A de anatomia, B de bioquímica e C de... O que quer dizer em inglês o C? É de clínica, eu vou traduzir para vocês, clinicamente, tá? O que quer dizer isso, então? A, B, C. A é a anatomia, é isso que a gente acabou de ver. B é a bioquímica, tá? Então, eles sugerem que a gente leve em consideração o CA19.9. Porque, apesar dele não ser um bom marcador diagnóstico, eventualmente você pode ter elevação de CA19.9 com um paciente apenas com coledocolitise. Não é tão expressiva, mas pode ter, tá? Então, ele não é um bom marcador diagnóstico, mas ele é um bom marcador prognóstico. Então, a gente sabe hoje que a CA19.9 acima de 500, a chance de você ter micrometástases que não são visíveis no exame de imagem aumenta bastante, tá? Então, no caso do paciente, mesmo que anatomicamente você olha para o exame de imagem, olha, ele é ressecado, bora operar. Se ele tiver um CA19.9 muito alto, pode ser, por esse consenso, na verdade, você deve considerá-lo como borderline. Tá? Esse seria o B, então, do critério ABC. O C do critério ABC, então, seria a clínica, né? Eu não consigo lembrar a palavra agora em inglês, mas começa com C também. Mas é alguma coisa com relação ao estágio ECOG do paciente, se ele tem perfil funcional de ser operado. Mas isso não precisaria colocar no consenso. Tem um paciente que não tem performance para ser operado, tu não vai operar, né? Então, assim, acho que o principal do critério A, B, C é o A e o B, tá? A gente vinha levando muito em consideração o A, discutindo muito anatomia, e agora está se levando em consideração, e a gente já está levando isso em consideração na nossa prática, o CA19.9, tá? Vamos adiante. Então, agora eu vou falar para vocês sobre o tratamento dos 3 tipos, tá? Então, começando pelo ressecável, bom, aqui eu trouxe para vocês o guideline, o NCCN, tá? Que quando você considera que o tumor é ressecável, cirurgia, tá? Eu botei em vermelhinho porque eles enchem de especificação, mas o que interessa são essas duas coisas. Então, se o tumor é ressecável, você considera fazer cirurgia, tá? Se vocês poderiam alguém me dizer, mas eu já li que tem gente fazendo quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, para pacientes que são ressecáveis. Sim, é verdade. Tem alguns lugares que já estão propondo fazer quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, para os pacientes que são ressecáveis e estão encontrando melhores sobrevidas, tá? Isso ainda não está bem estabelecido. Aqui na nossa prática, a partir do momento que tem um paciente ressecável, você opera, tá? Não vai para quimioterapia. E daqui a pouco eu já vou explicar por quê. Então, assim, ressecável, nossa prática, operamos, tá? Eu trouxe para vocês aqui um slide que eu peguei emprestado do Dr. Calil, tá? A importância de você fazer essa cirurgia no lugar de um grande centro, tá? Centros que têm baixo volume cirúrgico anual, isso aqui é por ano, tá? Então, que faz menos de 5 DPTs. DPTs para os gurizes que estão chegando é duodenopancreatectomia, tá? Ou seja, é a cirurgia que a gente faz para ressecar o tumor da cabeça do pâncreas. Então, nos locais que tem baixo volume, você tem uma mortalidade muito aumentada.
já se considera ok, se tu já tem pelo menos 10 por ano, uma mortalidade menor do que 10% é aceito, e se tu tiver um volume maior, mais que 25 por ano, a mortalidade cai lá embaixo. Não só por você já ter uma rotina durante a cirurgia, mas principalmente uma rotina para tratamento das complicações. Então, assim, age rápido, funciona rápido, e aí o paciente tem mais chance de sair bem, tá? Então, aqui, agora sim, a gente entra em qual cirurgia, né? Então, quando a gente está na cabeça do pâncreas, a gente faz essa cirurgia que eu falei o nome agora, que é a duodenopancreatectomia, né? Então, tem que necessariamente sair uma parte do duodeno, tem que necessariamente sair a cabeça do pâncreas onde tem tumor. Nisso, você vai seccionar o colédoco, né? Porque vai estar entrando junto aqui com o ducto de Wirsung, e o intestino, na primeira porção do intestino fino aqui, no jejum, tá? E além disso, pulei a parte que fala que a gente tem que ressecar o estômago também. Na verdade, tem uma boa discussão aqui, deixa eu botar nos próximos, desculpem a bagunça aqui dos meus gatos. Nesse slide dá para ver direitinho a fotinho da DPT, o que é? Então, tu secciona no estômago, ou no piloro, isso é uma discussão ampla, tá? Mas a nossa prática aqui é seccionar no antro, secção do colédoco, do pâncreas e do delcado. Então, basicamente, é essa aqui a cirurgia, tá? Para tumores na cabeça. Voltando um pouquinho, se o paciente tem um tumor no corpo ou na cauda do pâncreas, você não precisa invadir essa região, então tu vai fazer apenas uma pancreatectomia corpo-caudal com esplenectomia. Por quê? Para que você faça uma ressecção completa, porque isso inclui retirar junto os vasos esplênicos que estão passando junto da borda superior do pâncreas, tá? Quem operou semana passada comigo, aquele pâncreas, semana passada nós fizemos uma pancreatectomia corpo-caudal por uma doença benigna, então a gente fez com preservação esplênica. Dá mais trabalho, porque a gente tem que ir soltando dos vasos esplênicos toda a extensão do pâncreas até terminar. Então, se fosse sair o baço junto, tchum, só levantava, né? Vamos adiante. Então, aqui a cirurgia, e aí, antes da cirurgia, né, vai surgir a pergunta, aquela clássica que a gente tem lá nas nossas reuniões. E agora, drena ou não drena a via biliar? Nós estamos diante de um paciente, na imensa maioria das vezes, 70% das vezes é na cabeça, então esse paciente pode estar apresentando icterícia, tá? Então, primeira pergunta, quando a gente pensa em tomar uma decisão é, qual é o problema da icterícia, né? Então, por que eu tenho que resolver isso, né? Primeira coisa, a icterícia, como vocês bem sabem, dá bastante prurido. Alguns pacientes têm mais sensibilidade e tem muito desconforto. Algumas pessoas não conseguem nem dormir por conta do prurido, acaba tendo escoriação pelo corpo todo. Então, apesar de ser uma coisa meio óbvia, assim, pensar em prurido, para alguns pacientes isso realmente é importante, é desconfortável demais, tá? Outra questão é que a obstrução biliar, a partir do momento que tem uma obstrução biliar, se sobe bactéria pela árvore biliar e tem obstrução ao fluxo, isso é muito propenso à ocorrência de colangite. Principalmente quando o tumor é bem distal, ou seja, na papila ou no colédoco distal. Aí você tem chance maior ainda de ter colangite, tá? Qual outro ônus aqui da icterícia? Você pode ter desordens hemostáticas, por quê? Porque a bile não está chegando dentro do intestino. Por a bile não chegar no intestino, tu vai ter uma menor absorção de vitamina K, e isso vai ter uma desordem, vai culminar com uma desordem hemostática, porque você vai ter dificuldade na formação dos fatores hemostáticos no fígado, tá? Também pode acontecer insuficiência renal, porque a bile não está chegando no intestino, então ela volta para a corrente sanguínea, isso pode sobrecarregar o rim. E também podemos ter aí prejuízos nutricionais, inclusive imunológicos, porque diminui a barreira intestinal que a gente tem de proteção. Você vai ter a diminuição dessa barreira, tem prejuízo na absorção de nutrientes e também prejuízo nessa parte da imunidade. Então, olhando para tudo isso, vocês poderiam pensar, bom, então vamos drenar todo mundo, né? Já que é tão ruim assim ficar ictérico. Mas é que isso também tem um ônus. Qual é o risco da gente drenar o paciente? Aqui, a partir do momento que tu manipula a árvore biliar, tu contaminou a árvore biliar. Ela está contaminada por definição, né? Por quê? Porque tu abre a papila, tu vai colocar uma prótese que vem de dentro do intestino, onde tem bactéria, e que vai subir para dentro da papila, ou por dentro do colédoco, e levando possivelmente bactérias para lá. Ah, mas então
todo mundo fica com bactéria, com contaminação da árvore biliar, não necessariamente porque tem um fluxo de bile para baixo, e esse fluxo mecanicamente carrega as bactérias distalmente, mas isso aumenta e muito a chance de complicação infecciosa pós-operatória. Então, por rotina durante a cirurgia, no momento que você secciona um ducto biliar, o ideal é coletar material para análise, fazer um cultural desse material. Mas mais importante ainda quando já houve manipulação. Porque nisso tu pode ganhar aí a 2 ou 3 dias num paciente que tu evita, inclusive, de fazer uma sepse, porque tu já sabe que está crescendo alguma coisa naquele material e que tu precisa tratar com um antibiótico, né? Além disso, a gente tem o risco de pancreatite aguda pela manipulação, apenas pelo próprio procedimento. E aí é meio questionável esse último item aqui, próteses plásticas dificultam o procedimento. Deixei um ponto de interrogação, porque, assim, é mais em mãos, talvez, assim, fica mais duro, digamos assim, fica mais fibrosado. Dificulta um pouco, dificulta, mas não é isso, tá? Se fosse só esse o problema, a gente iria encarar, né? Então, quando, né? Se a gente já viu, tem benefício, tem malefício, então quando que a gente vai drenar esse paciente antes de operar? Sempre que precisar fazer quimioterapia, tá? Quando se considera quimioterapia, tu precisa ter diminuição das bilirrubinas. Sempre que tiver colangite, porque você precisa tratar essa obstrução biliar para tratar a colangite, né? E quando a bilirrubina está entre 15 e 17, se tu não tem plano de operar em logo, por exemplo, se hoje a bilirrubina eu diagnostiquei é 15 e amanhã eu vou fazer a cirurgia, bom, vai para a cirurgia direto. Agora, se for ter um intervalo maior, o ideal seria realmente você fazer a drenagem e esperar esse paciente baixar essas bilirrubinas pelo menos para em torno de 5 ou menos, tá? Principalmente quando tu já tá vendo que tem prejuízo nutricional ou se tem algum outro prejuízo, por exemplo, função renal alterada, tá? É questionável você drenar exclusivamente o paciente por ter malnutrição severa. Por quê? Porque geralmente quando o paciente chega no momento de uma malnutrição severa é porque o tumor já está mais avançado e na verdade tu vai estar drenando quase como uma paliação e não para ser ponte para cirurgia, tá? Essa, então, é a peça de uma cirurgia que a gente fez a semana passada, então, uma duodenopancreatectomia, aqui, então, esse é o estômago, o pedacinho do estômago, né? Aí aqui vem o duodeno, não dá para ver o ducto biliar, que eu não estiquei para tirar foto, né? E aqui vem o jejum, tá? E aqui, então, a cabeça do pâncreas. Era um tumorzinho de bem pequenininho que tinha aqui no meio. Foto, então, da cirurgia, tá, pessoal? Um pouco ruim de ver, mas assim, ó, acompanha. Isso aqui, então, é a veia mesentérica superior. Daqui vem esse plane que vocês não estão vendo, se junta e vira porta. Então, essa é a veia porta, tá? Dentro desse bulldog tá o colédoco, né? E aqui, levantadinho, é o pâncreas. Tá vendo? Tem um caninho dentro. Isso aqui tá dentro do ducto de Wirsum, tá, gente? Então, isso aqui é a imagem que fica quando termina a retirada da peça, tá? Aqui o pâncreas de pertinho canulado, tá? E ali, olha que bonitinho a veia porta, bem lindinha, né? Ali em cima o colédoco, tá? E por último, essa imagem da anastomose, essa não é a anastomose que nós temos o hábito de fazer, tá? Esse aqui é o pâncreas, então, e aqui tu tá vendo que é boca a boca, é término terminal essa anastomose. Lá no final eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá? Bom, então, é isso aí que eu tinha para falar para vocês sobre o tratamento do tumor ressecável. É basicamente a cirurgia, tá? Com relação agora ao borderline, tá? Que é esse que a gente está tanto falando. Por que tanto falando no borderline? Por quê? Porque a gente sabe que se você fizer, nesse caso, na verdade, assim, antes disso, tá? Uma colinha, só lembrando o que é o borderline, para vocês terem bem fresquinho na cabeça. Borderline, encostou na artéria, tá? Ou a veia tá com mais de 180 graus abraçada, digamos, pelo tumor, ou com impressão ou oclusão, tá? Ou se eu tenho CA 19,9 maior do que 500, tá? E aqui eu tenho uma colinha, ó, é uma fotinho, na verdade, tá aqui a artéria e tá aqui o tumor encostando na artéria, tá? Então, aqui sim, agora sim, o tratamento do borderline são duas opções.
E as duas opções estão corretas, tanto é que isso aqui é o guideline que estou mostrando para vocês, tá? Então, assim, você pode ir para cirurgia direto com reconstrução vascular, tá? Porque já que ele está envolvendo a veia, tu vai ter que ressecar essa veia junto. Ou você pode ir para neoadjuvância, para isso precisa de uma biópsia, precisa de uma drenagem, para depois reestadiar e aí sim decidir se vai ressecar ou não. E agora, assim, o porquê disso? Como é que surgiu esse raciocínio? É porque a gente viu que quando a gente faz uma cirurgia para câncer, o objetivo da cirurgia é tirar o câncer inteiro, básico, né? Então, isso, a gente dá nome para isso, significa, a gente chama de ressecção do tipo R0, significa que eu tirei o tumor macroscopicamente, eu vejo que eu tirei o tumor inteiro, e microscopicamente. Isso é uma cirurgia R0, saiu zerado, tá? Quando tu olha e acha que tirou o tumor inteiro, mas na microscopia a gente vê que a borda dele tem tumor ainda, significa que foi uma ressecção do tipo R1, ou seja, macroscopicamente parecia que estava ok, mas lá na patologia a gente viu que não, que a margem estava comprometida. Isso significa pacientes com ressecção R1, tá? E ressecção do tipo R2 é aquela que a gente procura nem fazer ou faz apenas em situações de exceção, que é quando sobra tumor macroscópio, tu vê que ficou o tumor para trás, tá? Então, o que se viu, tá? Que nos pacientes borderline, muitos deles estavam ficando com a margem comprometida. Eram ressecções R1, tá? Então, fazendo a quimioterapia neoadjuvante, se viu que a gente conseguia trazer mais pacientes para o grupo R0, que tem melhor sobrevida. Então, foi daí que saiu essa ideia. Bom, então vamos fazer quimioterapia antes e depois a gente opera e assim nós vamos ter mais pacientes R0, o que significa que nós vamos conseguir fazer uma cirurgia com maior qualidade. Então, por isso, a quimioterapia para o tumor borderline, tá? Eu trouxe para vocês aqui alguns slides. Na verdade, tem muito artigo sobre ressecção venosa, tá? Eu acho que eu trouxe 2, tá? Artigos mostrando esse aqui do pessoal lá de Marsella, do professor João Robert, tá? Esse professor aqui, que trabalha com muito DPT, muito pâncreas ele faz, e ele produz muito, cientificamente falando. Vocês vão ver muito o nome dele por aí, tá? Então, esse pessoal aqui ele é bem sério. Então, eles fizeram esse estudo com pacientes, vocês olham aqui, que foram a ressecção standard, ou seja, eram pacientes que eram ressecáveis, versus pacientes que tiveram que fazer reconstrução venosa. Tiraram, eram borderline, e fizeram reconstrução venosa. Então, teoricamente, o resultado da sobrevida teria que ser o mesmo, porque se tu tirou a veia, tu tirou o tumor todo, né? Só que não, se viu que os pacientes tinham pior sobrevida fazendo a ressecção venosa, tá? E nessa época, o que se dizia? A reconstrução venosa é fator independente de risco, tá? Então, assim que surgiu a ideia de que também, né, que a neoadjuvância poderia ser uma alternativa. Porque a gente viu que tendo mais cirurgias R0, a sobrevida vai acabar sendo melhor, tá? Então, esse é um artigo que saiu numa revista boa, tá, de impacto na nossa área, mas que ele é de um grupo. E agora eu trago para vocês aqui uma meta-análise, então, que é uma junção de vários artigos que foram analisados. Pessoal que não sabe olhar meta-análise, tu se depara, então, com essa imagem. O que é isso? Cada linhazinha dessas é um artigo, tá? E o que nos interessa é a junção dos resultados de todos os artigos, que vai ser esse prisma aqui embaixo, tá? Se ele encosta no 0, é porque um lado é igual ao outro. Se ele não encosta no 0, é porque ele favorece um dos lados, tá? Então, isso aqui é a comparação, comparando ressecar a veia versus não ressecar a veia, trazendo favorável o resultado com relação à cirurgia ter sido curativa ou não, tá? Então, os pacientes que não ressecaram a veia tiveram mais cirurgias consideradas curativas, tá? Assim como eles tiveram melhor sobrevida. Assim como eles tiveram uma menor morbidade, os pacientes que não ressecaram veia tiveram uma menor morbidade,
Então, aqueles que ressecaram veia tiveram maior morbidade pós-operatória, maior taxa de reoperação, maior taxa de sangramento pós-operatório. Eu não podia colocar todos os quadradinhos, não ia caber, tá? Então, eu resolvi escrever aqui na linha. Então, esse artigo também sugere, bom, então, quem sabe temos que fazer neoadjuvância mesmo nesses pacientes que são considerados borderline, tá? Tudo isso aqui eu estou mostrando para vocês acompanharem o raciocínio, para a gente voltar depois para o tratamento, o que a gente vai considerar melhor nesses casos, tá? E aqui eu trago para vocês só, então, a questão da neoadjuvância. Então, esse aqui é um dos primeiros artigos que saiu, depois disso vieram vários outros, mostrando que FOLFIRINOX nos parece que é a melhor combinação, tá? Melhorando, então, a quantidade de ressecção R0, ou seja, completa, melhorando a sobrevida livre de doença e melhorando a sobrevida mediana, tá? Então, mostrando isso para vocês, eu quero mostrar o quê? Que hoje, o ideal, assim, seria a gente vir por esse caminho aqui, ir para neoadjuvância e aí sim reestadiar o paciente para ressecá-lo. Por quê? Para oferecer um tratamento com maior qualidade. Tem alguns grupos que dizem, bah, mas e se a gente for fazer a quimioterapia e o paciente avançar a doença, eu posso perder a chance, perder o momento, perder a janela cirúrgica, tá? Esse seria um argumento contra. Mas para pensar, se o paciente, nesse período da quimioterapia, já progrediu a doença, fazendo um tratamento que era para segurar a doença, é porque a biologia tumoral desse tumor é agressiva, tá? Então, eu vejo vantagem nisso. Né? Não, todo mundo, a gente que advoga essa conduta, vê vantagem também nisso, porque aí você está entendendo a biologia tumoral desse paciente, desse tumor especificamente falando do casamento entre os dois, né? Então, é ruim, é desfavorável, muito provavelmente tu ia operar e muito provavelmente iria recidivar logo em seguida, tá? E aqui só para chamar um detalhe, a atenção de um detalhe para vocês, quando tu faz o reestadiamento depois da neoadjuvância, é muito comum o tumor não diminuir muito de tamanho, tá? Mas, clinicamente, o paciente melhora. Ele melhora clinicamente e o CA19.9 despenca, tá? Quando acontece isso, mesmo o tumor não diminuindo de tamanho, a gente está começando a ver que vale a pena você operar igual, porque aquilo, tudo que tem ao redor do tumor, mesmo ele não tendo diminuído, é só fibrose, coisa cicatricial, e que não é mais tumor viável, desde que tenha melhorado clinicamente e caído CA19.9, tá? Então, tem alguns grupos que estão operando nessas condições e mostrando bons resultados, tá? Por último, então, o paciente com tumor localmente avançado, então aquele que a artéria está abraçada, né, ou tronco celíaco, ou aorta, ou tem uma oclusão venosa dita não reconstruível, tá? E esses pacientes não tem como oferecer tratamento cirúrgico, né, então tu vai oferecer o que? Paliação, quimioterapia, drenagem, vai tratar a dor, vai tratar a obstrução biliar dele, tá? Você vai fazer quimioterapia, mas você não vai dar tchau para o paciente, tá? Porque existem alguns casos, tá? Que respondem muito bem à quimioterapia. E aí tem artigos mostrando, assim, que mesmo pacientes com tumores localmente avançados e que respondeu bem à quimioterapia, ou seja, não é todos, mas tem alguma porcentagem que responde muito bem, e aí tu opera, esses pacientes têm uma sobrevida bem melhor, tá? Então, assim, não tira do painel do paciente totalmente a cirurgia. Diminui muito a chance disso acontecer, mas a gente vai tentar a quimioterapia para tentar controlar o tumor e aí sim falar em operar ou não operar e continuar com o tratamento sistêmico, tá? Bom, então a gente falou até agora, então tudo isso que a gente tratou foi para falar sobre a ressecabilidade, tá? Dito isso, agora nós temos lá o nosso paciente e a gente vai operar. Eu quero chamar a atenção de alguns detalhes sobre anatomia vascular para vocês, tá? Que é super importante nesse caso, tá? Essa anatomia que eu trouxe, essa fotinho assim, lindinha, colorida, tá? É aquela que a gente conhece nos livros lá de anatomia, tá? Então, é o que? É o tronco celíaco, né? Dividido em 3 partes aqui, a gástrica, a hepática e a esplênica. E da hepática sai a gastroduodenal e depois vira hepática direita e hepática esquerda. Esse aqui é a anatomia básica que vocês conhecem. Qual que é o problema? É que isso só acontece em 55% dos casos, ou seja,
é um pouquinho mais só do que a metade da população. Todo o resto da população tem uma formação, não, variação anatômica, tá? O que nos interessa, tá? É a variação anatômica que acontece quando a hepática direita resolve vir lá debaixo da mesentérica. Tu tem ali o teu tronco celíaco bem lindinho, que dá a hepática comum, hepática própria, que vira hepática esquerda. E nada de ramo lá pro lado direito, tá? Por quê? Porque a hepática direita, ela tá vindo da mesentérica superior, que fica mais ou menos 1,5 cm ou 2 centímetros abaixo do tronco celíaco. É bem pertinho, né? Então, sai daqui. Vocês não estão vendo, mas o duodeno tá bem aqui, né? Passa atrás do duodeno, sobe do lado da porta ou do lado do colédoco, tá? E aí, se eu não souber disso, inadvertidamente, na hora que eu for seccionar aqui o meu colédoco, fiz a volta no colédoco, a porta tá ali atrás, tchum, vou resseccionar e pauleia a hepática direita, tá? Isso pode trazer um prejuízo muito grande, pode fazer uma insuficiência hepática aguda pós-operatória, porque muitas vezes ela alimenta todo o lado direito hepático. Vocês poderiam me dizer, tá, mas assim, o sangue do fígado, a maioria dele vem da porta, não vem da artéria hepática. Tá certo? Só que o que acontece? Quem é que leva o fluxo sanguíneo para o ducto biliar? Não é a veia porta, é a artéria hepática. Então, todo o ducto biliar do lado direito do fígado fica sem circulação, fica sem aporte calórico, né? Então, isso pode causar uma isquemia, pode causar uma necrose, e aí o paciente culmina aí com um desfecho negativo, tá? Aqui eu trouxe para vocês, então, a angiografia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui de cima é o tronco celíaco, tá? E aqui embaixo, dá um intervalinho, já tem a outra, né? Que é a mesentérica superior e dá um ramo para a direita, que não é para estar aí, não tem ramo. Normalmente, não tem ramo saindo da mesentérica superior para a direita. Se tem, é porque é uma artéria hepática direita vindo da mesentérica superior. Vocês podem olhar aqui para o meu título lá e, gente, olha só, ela botou 11% numa linha e depois 20% a 25% na outra linha. O que é o certo? Eu não sei, tá? Por quê? Porque eu vi em artigos diferentes, números diferentes. Por isso que eu resolvi trazer isso aí tudo para vocês. Por quê? Porque varia de uma população para outra. Então, se eu pego um artigo asiático, vai dar lá os 11%. Se eu pego população europeia, 20% a 25%. Considerando que aqui no Brasil a gente é tudo misturado, é algo entre 11% e 25%, tá? É bastante, resumindo, tá? Eu trouxe, porque eu cismo muito com os residentes, que vocês têm que saber olhar, porque o radiologista, às vezes, ele não se dá conta que tu quer saber isso aqui. Ele não bota a descrição desse vaso aqui, quase que eu falo malformação de novo, mas não é uma malformação, anomalia anatômica, ou variação, melhor falando, variação anatômica, o radiologista não descreveu, e aí tu supõe, bom, se ele não falou nada é porque não tem, eu não sei, tá? Então, por isso, você tem que saber olhar, tá? Então, eu vou tentar ver se vai rodar, eu fiz com o celular esse bagaceiro desse vídeo aqui, tá? Isso aqui é uma tomografia de abdômen, tá? Essa aqui é a aorta, é a fase arterial, tu vê que a aorta tá pintada de branco. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção que a primeira coisa que sai anterior da aorta é o tronco celíaco. Se tu continuar descendo o corte, a segunda coisa que sai da aorta anterior é a artéria mesentérica superior. Então, a gente vai, eu vou dar o play, vamos ver se vocês conseguem ver. O que eu fiz aqui, tá? Eu fui descendo, passou o tronco celíaco, quando veio a mesentérica superior, e eu vi que saiu uma hepática direita da mesentérica superior, eu voltei um pouquinho. Então, vocês vão ver que a tomografia está descendo, depois ela volta um para cima, depois desce mais um pouco, tá? Eu vou passar, eu acho que se eu conseguir, né? Vamos ver. Ó, tronco celíaco. Mesentérica saiu. Ali, ó. Tá, aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Eu vou andar de novo para vocês poderem ver, porque é muito ligeiro, né? Claro, vocês na frente do computador, você pode ficar indo e vindo, quantas vezes vocês quiserem, né? Então, tá aqui, ó. A aorta, tá, tronco celíaco, mesentérica superior e saiu aqui, ó. Agora eu voltei ó. Tá vendo aqui? Passando aqui por trás e vindo aqui para cima, safado, tá? Tem que saber para você não, daqui a pouco não tá reconstruindo a artéria numa cirurgia que já é imensa e tu ainda tem que fazer uma reconstrução arterial, dá um louco de um trabalho, né? Então, essa aí é uma das dicas que eu deixo para vocês, tá? E a
A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, tá? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, com relação à anatomia vascular, é o que a gente chama de estenose do tronco celíaco, tá? Esse artigo aqui, pessoal, olha, vem junto comigo, tá bem poluído esse slide, então vem comigo, tá? Esse artigo aqui, ele é muito bom. É um artigo bem feitinho aqui, o pessoal de Paris aqui se juntaram aqui com o pessoal, acho que é Strasberg, Belgit, né? Não tenho certeza. Mas, enfim, aqui no primeiro slide, isso, para você ver estenose do tronco celíaco, começa que para nós que não estamos acostumados, tanto quanto radiologista, a ver exame de imagem, é melhor esse cortezinho assim, tá? Aqui, tu tá vendo bem lindo, ó, o tronco celíaco, e aqui a mesentérica superior, tá? Esse aqui tá normal, tá? Aqui, a gente tem o que a gente chama de ligamento arqueado. Para aqueles que nunca ouviram falar, eu botei uma cola aqui embaixo, tá? O que é o ligamento arqueado? É quando o arco do duodeno ali, aquela voltinha que dá do pilar do lado direito, dá uma dobrada no tronco celíaco e ele fica meio que esmagadinho, assim, uma voltinha, tá? Tá vendo aqui? Ele fica meio esmagadinho e dá uma voltinha. Isso se chama ligamento arqueado, prejudicando que o fluxo sanguíneo venha da artéria aorta e passe bem pelo tronco celíaco, tá? O que acontece se o fluxo sanguíneo não consegue vir por esse local aqui, tá? Da onde é que ele vai vir? Se eu preciso levar sangue lá para o fígado e eu preciso levar sangue pro lado direito e pro lado esquerdo do fígado, pelo menos esse pedaço aqui, tá? Falando especificamente nessa cirurgia. Se o sangue não vem por aqui, ele vai vir por outro caminho. Alguém ocorre a vocês algum outro caminho que o sangue pode chegar lá no fígado? Deixa eu voltar um slide. A gastroduodenal subindo, professora? A gastroduodenal, olha aqui, ó. Tá vendo a gastroduodenal que vem aqui para baixo? Tá? A gastroduodenal, ela vai dar os ramos pancreáticos superiores que se comunicam com os ramos pancreáticos inferiores que vêm da mesentérica superior, tá? Então, se o sangue não consegue vir por esse caminho aqui, uma maneira muito sábia do nosso organismo é se adaptar, né? Então, o que acontece? O sangue vai vir por baixo, ele vai sair da mesentérica superior, vira pancreáticas inferiores, que se juntam com as pancreáticas superiores, vira gastroduodenal e tchum, leva o sangue lá pro fígado, tá? Tudo bem, tá funcionando tudo numa boa, tudo ok, não teria que se preocupar. Não fosse o caso de que nós temos que ligar essa artéria aqui, né, nessa cirurgia. Então, como nessa cirurgia nós vamos acabar com essa brincadeira, nós vamos ligar a gastroduodenal, se você tiver o fluxo sanguíneo sendo do fígado, o fígado sendo nutrido por essa artéria aqui e não por essa aqui, e você ligar ela, misteriosamente no pós-operatório teu paciente vai morrer. Eu Isso não sabe do carregador, bebê. Tá? Vai fazer uma isquemia hepática aguda, fulminante, que eu não tenho o que eu fazer, tá? Então, isso é importante tu ver antes, não é uma coisa que tu não possa olhar antes. Até vou dar uma dica. Dá para tu olhar no transoperatório, comeu mosca, não viu direito o exame no pré-operatório, na hora que tu vai seccionar a gastroduodenal, tá? De rotina, o ideal é tu botar um bulldog na gastroduodenal, não liga ela de cara, põe um bulldog na gastroduodenal e bota o dedo lá na artéria hepática comum, na própria. Se tem fluxo sanguíneo, tem pulso bem lindo, ótimo. Tá vindo sangue, não precisa ficar inventando história, tá? Agora, se tu botou o bulldog na tua gastroduodenal e acabou o fluxo sanguíneo pro fígado, bom, aí tu vai ter que tentar resolver o problema transoperatório, tá? Então, se eu vi isso aqui no pré-operatório, na verdade eu não terminei de falar, mas aqui, ó, o terceiro caso é quando tu tem estenose do tronco celíaco por placa de ateromatose, tá? São as duas situações que tu pode ter estenose do tronco celíaco, ou por ligamento arqueado, ou por placa de ateromatose. Se eu vi isso antes da cirurgia, eu tenho a possibilidade de oferecer um tratamento percutâneo, tá? 2 semanas atrás, a gente cancelou uma DPT nossa ali, o pessoal da cirurgia oncológica, não sei se os guris estão aí, acho que não estão, porque acho que eles estão lá operando, e por causa disso, o paciente tinha placa de ateromatose, pedindo para o pessoal da vascular colocar stent. Eles colocaram stent, agora a gente tem que esperar 30 dias para operar o paciente. Vamos fazer uma químio até nesse intervalo, tá? Então, já tenta resolver antes. Se não, no transoperatório,
tem a possibilidade, então, de você fazer esse teste e caso diminua o fluxo sanguíneo, tu tem que liberar o ligamento arqueado, tá? Eu nunca precisei mexer no ligamento arqueado, a gente sempre tomou cuidado pré-operatório, às vezes que eu vi, e o que foi me dito, tá? O que eu li e o que foi me dito, na verdade, nesse artigo ele diz assim, aborda o ligamento arqueado não via mediana, não pela frente, você aborda o ligamento arqueado pelo lado, porque se você vai pela frente, o risco de lesão é muito alto, tá? Tu pode, como me disseram, explodir o tronco celíaco, não sei se é exatamente isso, tá, gente? Mas se você for mexer no ligamento arqueado, vai pelo lado, tá? Pelo lado, eu quero dizer ali pelo lado do pilar direito, tá? E aí é isso que ele conclui aqui no artigo, ele diz que tenta botar um stent antes da cirurgia, ou durante a cirurgia você divide o ligamento arqueado e com uma... E ainda, daí ele fala, ou uma dissecção meticulosa da artéria, porque nesse artigo ele também fala da artéria que vem lá da hepática direita que vem da mesentérica superior. Super indico esse artigo aqui para quem está estudando técnica cirúrgica, tá, gente? Bem legal. O que mais? Bom, então a gente falou sobre ressecabilidade, a gente falou sobre anatomia. Gente, já são 8 horas, né? Eu tenho bastante coisa para falar ainda, vou tentar dar uma acelerada, tá? Sobre o parênquima pancreático, então, tá? Tudo que a gente quer no pós-operatório é evitar a fístula. Então, aqui, só para lembrar vocês, é que quando tem um dreninho no pós-operatório e só tem uma amilase mais do que 3 vezes o limite superior da normalidade deste laboratório, isso não é considerado fístula, porque não tem nenhuma repercussão. É só considerado um vazamento, biochemical leak, tá? Ele é considerado fístula quando ele tem alguma repercussão, tá? Ou quando drena por mais do que 3 semanas. Tem que fazer algum manejo, procedimento percutâneo, é uma fístula grau B. Caso tenha que fazer um grande do manejo, ou seja, reoperação, tenha falência orgânica ou até mesmo morte quando o gatilho foi a fístula, bom, aí é uma fístula grau C. Esse artigo veio para poder unificar a linguagem, né? A gente poder falar a mesma língua. E agora sim, eu posso falar sobre o tipo de anastomose para evitar o quê? Fístula grau B e grau C, tá, gente? Então, quando a gente olha para um exame de imagem e vai operar, a gente também olha para o diâmetro do ducto de Wirsung, porque a gente sabe que o diâmetro do ducto de Wirsung, quanto maior, mais fácil fica a anastomose e menor a chance de você ter uma fístula pós-operatória, tá? Com relação à consistência do ducto do parênquima pancreático, isso tu vai ver só no transoperatório. A gente nota que tem alguns pacientes que têm um parênquima mais macio e tem alguns pacientes que têm um duro, assim, que para passar tem que fazer mais força. E esses que têm o parênquima mais macio, mais manteigado, assim, esses têm mais fístula, tá? Então, mas nisso eu não tenho como mexer, eu não tenho como mudar nem a consistência do parênquima e eu não tenho como mudar o diâmetro do Wirsung. Então, eu, cirurgião, me preocupo no que eu posso mexer, que é o tipo de anastomose, né? Se existe alguma anastomose que vai diminuir a chance de eu ter problema, tá? Então, eu trouxe para vocês o tipo de anastomose, vou passar um pouco rápido aqui, já que o objetivo não é falar sobre técnica, né? Mas você pode fazer anastomose pancreático-gástrica, tá? Tanto ducto mucosa, então tu vai anastomosar o ducto na mucosa do estômago, ou invaginando, digamos assim, grosseiramente, enfia o pâncreas lá para dentro e amarra ele, tá? Mais ou menos isso, tá? Essa é uma alternativa. E a outra alternativa é a pancreato-jejunal, tá? Que daí sim, ela pode ser invaginando também, então põe a ponta do pâncreas lá para frente, tanto término lateral quanto término terminal. Aquela que eu mostrei lá no começo era uma término terminal bem assim, tá? Ou você pode fazer ducto mucosa, essa que é aquela que a gente faz, a maioria das vezes, tá? Então você vai anastomosar o ductozinho de Wirsung lá na alça de Delgado. Aí vocês poderiam me perguntar, tá, o que é melhor, né? Que essa é a pergunta. Então, eu trago para vocês uma meta-análise mostrando a comparação entre a pancreato-jejunal e a pancreato-gástrica, e a conclusão é que não tem diferença, tá? Então, assim, não tem uma evidência que suporte algum tipo de uso, tanto uma quanto a outra. Qual é a preferência dos cirurgiões? Esse foi um artigo mais por curiosidade, porque isso não vai mudar a tua conduta, né? Mas a maioria dos cirurgiões prefere pancreato-jejunal, tá? E daí vocês poderiam me dizer, tá, mas entre as pancreato-jejunais, qual que a gente vai fazer? Porque eu mostrei pelo menos 3 tipos, tá?
não tem diferença entre fístula grau B ou grau C, o tipo de anastomose que tu vai fazer. Se é ducto mucosa ou se é invaginando, dá na mesma. Tá? Então, tudo isso para dizer para vocês que vocês podem escolher o tipo de anastomose que vocês querem fazer. Inclusive, se vocês vão fazer a reconstrução com uma alça, ó, me acompanha aqui, ó. É a mesma alça que subiu pancreato jejunal, depois veio tá aqui o colédoco, passou a anastomose gástrica. Isso aqui é uma alça só, então é em alça única que a gente diz. Existe a opção de você fazer um Y e deixar uma alça exclusivamente para o pâncreas, tá? As meta-análises não nos mostram diferença nesses dois tipos, mas a gente, na nossa prática, a gente sempre faz isso daqui, tá? A gente sempre faz numa alça só, mas quando a gente vê, assim, que o pâncreas, ele é muito macio e o ducto muito fino, eventualmente, assim, eu vou te dizer, uma ou duas por ano, a gente faz um Y exclusivamente para o pâncreas, tá? Para quê? Para quando acontecer a fístula, porque eu sei que vai acontecer, ela fica isolada do resto, tá? Então, o raciocínio é esse. Eu não tenho nenhum artigo para comprovar isso, mas é uma questão de experiência. Aí o professor Calil opta bastante por essa alternativa quando tem esse tipo de situação, e assim vem dando certo, sabe? E existe até a possibilidade de você fazer 2 Y, um para cá, e depois o estômago fica com aquela alça que vai direto, tá? Se tu acha que a chance de vazamento é muito alta, tá? Mas aí já começa a encher de anastomose, então quanto mais anastomose tu faz, mais é o risco de vazar, né? E cada ponto que tu dá, então acho que por isso que a gente opta por essa daqui, que é a primeira, tá? Então a alça única. E só para concluir a parte das anastomoses, então o cirurgião escolhe, de acordo com as características individuais de cada caso, tá? Então, assim, é bem de escola mesmo, tá? Tratamos de todos os assuntos que a gente tinha para tratar, agora eu tenho aquelas questões, tá? Vamos rapidinho, as questões que eu disse que sobravam, que podiam ocorrer a vocês depois, com relação à linfadenectomia, tá? Se diz que o ideal é pelo menos 15 linfonodos ressecados. Os japoneses, eles pegavam e tiravam, faziam esplenectomia junto, e para poder ressecar todos esses gânglios aqui, da cadeia esplênica. Mas isso só trouxe maior morbidade, não trouxe nenhuma melhora na sobrevida dos pacientes. Então, o que a gente faz é a linfadenectomia desses numerozinhos aqui, que é mais fácil tu pensar, bom, são os pancreáticos, os hepáticos e da borda direita da artéria mesentérica superior. Tá? É isso. Então, é a região toda que tu vai operar e a borda direita aqui da mesentérica superior, que na verdade, até onde você vai na ressecção. Tá? Isso com relação à linfadenectomia. Uma curiosidade, tá? Na verdade, isso aqui é um assunto que está cada vez mais falado. De novo, o pessoal de Marsella lá, né? O professor Del Perro, tá? Que começou com essa história. Eles viram que tinham os pacientes que eles operavam e que iam muito bem, a cirurgia ótima, e recidivava logo em seguida, estourava a doença, e outros que ficavam muito tempo bem. Eles pensaram, mas o que está acontecendo, né? Será que tem doença microscópica nesses pacientes, eu não estou vendo, e eu estou fazendo uma cirurgia fútil nessa gente? O que eles começaram a fazer? Biopsiar o linfonodo para-aórtico. Na verdade, eles pegavam, nesse estudo, o linfonodo que tem infrarrenal esquerda. Então, depois que tu faz aquela Cocker bem ampliada, que tu vê a cava, vê a renal chegando, aquele linfonodo que tem embaixo da renal esquerda, eles biopsiaram. E aí, eles viram que as pessoas que positivavam esse linfonodo tiveram uma sobrevida terrível. Então, o que eles concluem agora em 2018, tá? É super recente, que se esse linfonodo vier positivo, você não resseca, tá? Para a cirurgia, aborta, é como se tivesse encontrado, não. Tu encontrou uma metástase, tá? E aí tu não opera esse paciente. A gente não faz isso ainda na nossa prática. Esse é um estudo, a gente precisa de uma informação mais robusta, não dá assim para a gente se atirar, mas é uma coisa que é de pensar, até conduzir estudo nesse sentido no nosso hospital, tá, gente? Com relação às margens, então, a segunda questão, obviamente que a margem R0, aquilo que a gente falou, as pessoas aqui têm uma sobrevida muito melhor do que quem sobrou doença, tá? Então, por que eu estou trazendo isso? Porque, tá? Pelo menos 2 grupos que eu tenho notícia aqui, ó, esse pessoal aqui da Alemanha e o pessoal aqui dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Os mesmos cirurgiões, tá?
eles começaram a pintar a peça operatória. E os mesmos cirurgiões, a mesma técnica cirúrgica e o mesmo patologista mudou a quantidade de ressecção do tipo R1 de 57% para 85% na Alemanha e de 14%, olha o absurdo, para 76% de ressecção R1 apenas por pintar a peça. Mas o que está acontecendo? Eles concluíram que pintando a peça, pintando, gente, com tinta mesmo, tá? Cotonete de tinta, tá? Pintando a peça, tu melhora a visualização do patologista. Ele consegue identificar que a margem veio comprometida. E a ideia, essa aqui, tu vê que tem vermelho, tem verde, eu não sei de onde que eu tirei essa foto agora, bem honestamente. Mas o Dalperro e o pessoal lá de Paris, mesmo, como é que eles pintam, tá? Aqui lembra que nosso desenho lá do começo, tá? Então aqui tá a veia porta e aqui tá a artéria mesentérica, né? Então, o pâncreas no contato da porta você pinta de azul, no contato da artéria de vermelho, e lá atrás, a parte posterior, que seria o reto peritônio, né, posterior, de amarelo. Essa é a sugestão, tá? E fazendo isso, você poderia até, daqui a pouco, uniformizando os resultados e descobrindo que tu tem mais R1 do que tu pensava, a gente consegue melhorar até o tratamento dos nossos pacientes, porque aí nós vamos poder estar comparando R0 com R0 e R1 com R1, né? E não aquela ilusão de R0 e que não era um R0, era mal visto, na verdade, né? Então, eu trouxe isso mais para botar uma pulga atrás da orelha mesmo de vocês e minha, porque a gente ainda não pinta a peça, tá? Depois de tudo isso, eu digo que eu ainda não pinto a peça, porque eu preciso de tinta e a tinta custou caro e eu não quis comprar, e aí eu preciso fazer o hospital comprar e não é tão simples isso tudo, né? Então, ainda tô nessa. Quase terminando, laparoscopia de estadiamento seria assim, vamos começar a cirurgia, vamos botar um videozinho ou vamos operar direto? Quando que tu vai botar um videozinho? Quando tem um tumor muito grande, ou que o CA 19.9 tem uma elevação marcada e tu resolveu operar mesmo assim, por alguma razão, daqui a pouco não tem quimioterapia, não pode fazer quimioterapia. Então, qualquer coisa que te sugira que tenha carcinomatose, aí sim, coloca um vídeo antes, tá? Com relação a usar oxyotide para prevenir fístula, não, tá, gente? Você já se viu, tem um monte de estudo mostrando já que quando eu era residente, a gente ainda usava, tá? Oxyotide para prevenir fístula. Agora a gente viu que não diminui tempo de internação, não diminui chance de fístula, então é só dinheiro e custa caro, dinheiro posto fora, tá? Com relação a metástases, tá? Eu disse para vocês antes que pacientes que tinham metástases não eram passíveis de ressecção cirúrgica. Mas, na verdade, eu trouxe esses últimos 2 ou 3 slides aqui para falar que não é bem assim, tá? Alguns lugares, tá? Se comparou pacientes que tinham um tumor de pâncreas com uma metástase hepática sincrônica e que ressecou, tiveram melhor sobrevida do que aqueles que foram só para o bypass, tá? Isso são casos bem selecionados, é bem raro de acontecer, mas eu não tenho como não mencionar isso para vocês, especificamente porque esse aqui é o meu doutorado e foi especificamente sobre a resposta à quimioterapia neoadjuvante. Na verdade, a gente analisou os pacientes lá do Hospital Paul Brousse, na França, que tinham metástases hepáticas de origem não coloretal, não neuroendócrina, incluindo pacientes com tumor de pâncreas. E a gente viu o quê? Que os pacientes que respondiam bem, não é assim que fez quimio ou não, não é isso. É entre aqueles que fizeram a quimio, se respondeu bem a quimioterapia, você tem uma sobrevida muito melhor do que quem não respondeu bem. A ponto da gente considerar quem não respondeu a quimioterapia não resseca, e quem respondeu bem a quimioterapia considera a ressecção, tá? Eu tô mostrando... Por que eu tô mostrando isso aqui para vocês? Porque é difícil fazer um estudo como esse só com pâncreas, porque não tem caso suficiente. Então, a gente pega e junta os pacientes para poder ter uma análise mais robusta, tá, gente? E aí, qual é a conclusão? Primeiro lugar, fígado com metástase de tumor de pâncreas é um assunto extremamente controverso, mas existe, tá? Então, quando teve uma adequada resposta à quimioterapia, ou seja, você vai selecionar um paciente com uma biologia tumoral favorável, quando o tempo entre o diagnóstico da doença e a metástase é